Boa tarde, pessoal. Prazer. Carlos Bebiano, da SSM Estruturas Metálicas. Todos sabem, nós estamos situados na capital, Curitiba, né, no Paraná. E hoje a SSM é uma das líderes de mercado, principalmente porque nós fornecemos não somente estruturas metálicas, nós fornecemos soluções de engenharia para todos os nossos clientes. E principalmente, segurança, que é o modo que vamos falar hoje, tá? Hoje os tópicos que nós vamos abordar, tá, pessoal? É a importância da estrutura de fixação do sistema fotovoltaico, o cuidado com a corrosão das estruturas de fixação para o sistema, dimensionamento da estrutura de fixação executada por uma empresa especializada e de engenharia. E os acidentes que têm acontecido ruins, né, nos últimos 2 anos por causa das estruturas de fixação e também principalmente por dimensionamento errado de empresas não especializadas. Aqui está dizendo um pouco da SSM, tá? Depois todos podem ter acesso a esse conteúdo. Só deixar o cartão conosco que o pessoal vai estar passando para vocês essa apresentação, para vocês terem um maior detalhamento. A SSM, né, para quem não conhece, nós não trabalhamos mais somente no Brasil. Nós temos a nossa planta de extrusão em Santa Catarina, na cidade de Criciúma. Temos nossa fábrica de suportes na cidade de Colombo, Paraná, segunda fábrica nossa. Temos o escritório, né, na parte de vendas em Curitiba, e temos o escritório de engenharia também em Curitiba, situado no bairro Portão. Para esse ano de 2019, a SSM pretende, né, de no mínimo executar a extrusão de perfis corridos de 222 megas. Lembrando que a SSM também atende hoje a Argentina, Uruguai, Bolívia, Colômbia, e hoje nós temos um contrato da China de 210 megawatt-peak de fornecimento de estruturas para o Brasil. Aqui algumas informações, né, que têm ocorrido hoje no mercado, que hoje você encontra muita informação sobre a qualidade do painel fotovoltaico, a qualidade dos inversores, dos equipamentos, string box, cabos, conectores. Porém, quando se fala em estrutura metálicas, né, eu vejo alguns itens no mercado que eu fico assustado. Principalmente grandes adaptações que são realizadas no mercado nacional, né, que é um grande erro e onde gera um perigo profundo para as instalações. Aqui está dizendo um pouco, tá, pessoal, quais são as principais funções, né, e as características da estrutura de fixação. Que não é só suportar o peso dos painéis fotovoltaicos e os ventos, né? Tem que garantir a resistência dos módulos fotovoltaicos dos impactos, dar inclinação e orientação necessária aos painéis, não prejudicar a estética do local, né, de instalação, e ser fabricada de materiais menos suscetíveis à corrosão. Por quê? Porque quando você fala em colocar um sistema em cima de um telhado ou em qualquer outro local, você tem que ter uma garantia mínima. E hoje a nossa garantia mínima é de 30 anos. Por quê? Nós fizemos algumas alterações nos componentes da nossa estrutura, né? Tanto como a liga de alumínio, é uma delas, né? Então a gente faz isso para o quê? Para diminuir a manutenção durante os 30 anos que a usina vai ficar lá. Hoje, 25 anos, né? Ali é uma sugestão, né, de fixação do telhado cerâmico e telhado de fibrocimento com as nossas estruturas. O pessoal do mercado tem conhecido, né, sabe como funciona. O telhado cerâmico e o telhado de fibrocimento. Onde nossa maior preocupação hoje é não gerar a vibração e também a questão de entrar água dentro do telhado, né, e acabar molhando as residências, empresas. Então isso é um cuidado muito grande nosso. Vocês podem perceber que todas as nossas estruturas, né, para os telhados metálicos, nós utilizamos os materiais inox, né, você pode perceber pelos parafusos, e todos os nossos perfis de suporte são em alumínio. Também fabricamos inox, também trabalhamos com aço galvanizado, né. Por que nós temos hoje a cuidado da corrosão entre os materiais? Para quem não sabe, né,
hoje um dos principais itens onde gera a corrosão e a menor resistência e a manutenção, né, são os próprios parafusos. Por exemplo, um parafuso de aço galvanizado numa estrutura de alumínio vai gerar corrosão galvânica e logo vai ter que trocar esse parafuso gerando essa manutenção. E hoje a ideia nossa da SSM, né, junto com nossos parceiros, fornecedores também de parafusos, nós não somos fabricantes, é desenvolver um produto que dure os 30 anos, diminua a manutenção e que o cliente só tenha que ir lá apertar quando necessário, para eliminar a vibração. Não apenas estar no local e ter que substituir ou suporte ou substituir, né, o parafuso, que este é um dos itens que nós trabalhamos muito dentro da empresa. Aqui é uma tabelinha, né, que nós temos aqui de qual liga com liga que gera corrosão, né? Nós temos o alumínio, cobre, aço inox, titânio, zinco, aço. Então, uma tabelinha que vocês podem depois ter acesso e você vai saber qual item você consegue compor a tua estrutura de fixação. Para quê? Para fugir desse dano, para fugir dessa manutenção no futuro. Porque é isso que nós precisamos, menos retrabalho e mais qualidade. A SSM nós trabalhamos dentro de diversas normas do mercado brasileiro, né? Eu vou citar algumas aqui, que não está no painel, mas a NBR 8800, projetos de estrutura metálica, NBR 6123, a força do vento nas estruturas, NBR 6323, galvanização por imersão a quente, NBR 14762, dimensionamento das estruturas, que é muito importante, e hoje tem muitas falhas no mercado. E principalmente, né, nós fazemos também a extrusão de alumínio, a NBR 7000, que ela é baseada em extrusão de alumínios. Hoje nós temos 3 engenheiros mecânicos dentro da empresa, né, e mais um civil, onde eles fazem todos os cálculos, né, e a SSM também ela é registrada no CREA, do estado do Paraná, para gerar maior conforto e segurança para os seus clientes, né. A SSM também fornece ART de fabricação das estruturas para os nossos clientes, quando necessário e quando solicitado. Porque isso é muito importante. Muitas empresas grandes no mercado, eles têm a própria parte de engenharia, onde até esses itens eles solicitam, que vale a pena e gera segurança. Aqui uma bela estrutura, né, criada pelos nossos parceiros da T8M, nosso amigo Marcelo, que está aqui, né? Foi criado, acho que há 2 anos atrás, 3 anos, se não me engano, e com as estruturas SSM. Porque hoje não é só o fornecimento da estrutura em si, né? É você dar solução de engenharia para o teu cliente. Então, hoje, uma estrutura, quando uma empresa participa da engenharia de desenvolvimento, como parceiro, não apenas como fornecedor de estruturas, você consegue gerar esses resultados, que é muito importante. E você acaba atendendo o teu cliente da melhor forma. E ele acaba levando o próprio negócio para dentro da empresa dele. Aqui está dizendo um pouco mais, né, sobre a questão da instalação. O que acontece hoje? A SSM procura diminuir o risco na instalação. Quanto mais tempo o integrador, o instalador está em cima do telhado, mais ele está correndo risco. Hoje a SSM desenvolve produtos onde nós procuramos em reduzir de 10% a 20% o tempo de instalação do integrador. Hoje nossos perfis, para vocês terem ideia, tem a distância de 2 metros a 3 metros em alumínio, tá? Em alumínio. Em aço vai até 6 metros, depende muito de projeto a projeto. Por quê? Porque nós precisamos diminuir o tempo de instalação, onde já vai gerar uma economia para o integrador, para a empresa instaladora e também diminuir o risco, né, do pessoal em cima do telhado. Tá? Veja, pessoal, aqui eu deixei bem claro, né, para valorizar os nossos engenheiros, porque como engenheiro elétrico, engenheiro mecânico também, ele faz uma parte, e o civil, muito importante numa instalação fotovoltaica. Todo mundo sabe, né, que a participação dos 3 é muito importante. O que ocorre? O nosso engenheiro, né, da SSM todos, tem um gabarito suficiente para entender como estar adequado até a própria estrutura do local, sem precisar de uma vistoria. A questão dos cálculos estruturais, né, é o básico do nosso engenheiro, ele tem que fazer isso.
a capacidade de fazer uma estrutura que não seja subdimensionada ou superdimensionada, né? O que ocorre com uma estrutura subdimensionada? As empresas, elas acabam diminuindo partes do projeto, né? Como aumento de diminuir a espessura do perfil metálico para cada 1 metro ou 1,2 metros, você está colocando suporte, ou seja, ele está com um produto menor, porém ele está jogando a responsabilidade de maior instalação para o integrador. Então é isso que ocorre às vezes no mercado com algumas empresas. Eu jogo a responsabilidade, o custo de estar mais tempo instalando em cima de um telhado para o integrador, e sendo assim eu consigo vender um produto mais barato. Como eu falei das normas, né, nós trabalhamos com a norma 6323 de tratamento dos perfis de aço, que é a galvanização a quente, a imersão a quente. Então é um tratamento que nós trabalhamos hoje, porque o aço, ele quente, tem maior corrosão do alumínio, né? Por isso que a garantia dele, conforme a norma, é menor, 10 a 15 anos, não lembro de cabeça. E tem que fazer a manutenção. Nós trabalhamos com estrutura solo também, né, fixo. Trabalhamos com carport, onde nós fazemos toda essa parte de galvanização e imersão a quente. E os softwares da empresa, né, de simulação estrutural. Aqui ele está dizendo um pouco mais, né, das forças que atuam sobre uma estrutura. A número 1, vocês podem perceber aqui, é o peso dos painéis e o da própria estrutura, a força de arrasto, né, e a terceira, que é a de sustentação, que é a força onde tenta arrancar a estrutura. Que é o quê? Hoje nós não podemos apenas trabalhar com a média de ventos de uma cidade, né? Um exemplo, a média de ventos de Curitiba é 72 km por hora. Porém, um jato de vento pode chegar a 146 km por hora. Então, quando você trabalha dentro da norma, você tem que atender os 150, 146 e mais 12,16%, né? Sobre esse peso. Por quê, pessoal? Veja, quando a gente fala em qualquer tipo de estrutura metálica, nós temos que pensar sempre que naquela residência tem uma família, naquela residência tem uma criança, tem um idoso, e a estrutura metálica, ela compõe sim, e tem que ter a qualidade para a duração. Porque se gerar algo nesse entorno, onde a estrutura não é de um fabricante similar, ou é do teu amigo, exemplo, serralheiro, se essa casa tem um seguro, o primeiro item que o seguro vai perguntar, de quem é a estrutura metálica? Quem foi o fabricante? Tem RT de fabricação? Quem foi? Ela não reembolsa. E o seguro, além de não reembolsar, ele te processa porque você gerou um perigo ao cliente dele. Então são itens que a gente tem notado no mercado, tem acontecido, nossa empresa é muito consultada, né, por algumas empresas que tiveram acidente, também por seguradoras. E a Mafra Seguros é uma delas. Aqui está explicando um pouco mais, né, que é a força mais evidente, do projeto. Alguns consideram somente os pesos dos painéis, outros consideram o peso da estrutura mais painéis, que dificilmente vai causar um dano ao projeto, pois é fácil de se prever e é a força de menor influência do projeto da estrutura. Quando você faz um projeto, você tem que pensar na pior situação. Você apenas não vai pensar no projeto para atender certas solicitações locais. Não é porque tem um erro na norma, né, ou tem um erro de descrição que eu vou atender esse erro. Não pode ser assim. A gente tem segurança porque principalmente tem pessoas envolvidas, né? Tem seres humanos, então a gente tem que tomar esse devido cuidado. Aqui é um modelo de um suporte monotrave nosso, né, monoposte. A gente tem vendido bastante no mercado com duas fileiras que o pessoal conhece, né? Principalmente, aqui neste modelo ele está cravado no solo, né? Que depende da cravação, pode chegar até 2,7 metros para dentro do solo. Aqui é um solo biposte, né? Que são duas hastes. Nós utilizamos mais esse item quando realmente a questão dos ventos na região passam de 186 km por hora. E quando o pessoal utiliza 3 linhas de painéis, primeira, segunda e uma terceira. Então a gente acaba utilizando este modelo daí. Aqui está uma explicação, né, da força do arrasto do vento, como funciona, né, essa força de arrasto para você que trabalha com a sua estrutura. É feito o cálculo, né, e nossa engenharia faz todo esse cálculo e envia para você em qualquer parte do Brasil, né. Isso é muito utilizado hoje, nossos parceiros da Argentina, eles
Eles determinam as normas deles para a nossa fabricação, né? Porém, nós também, da SSM, Obrigado. atendemos as normas internacionais, né? Aqui no Mercosul hoje. Como eu falei, isso aqui é o efeito decolagem, né? Que é quando vem a força maior do vento, né? Um arranque de 150, 160 km por hora, que ele acaba fazendo a elevação da estrutura e danificando ela. Acontece muito com posto de gasolina. A força que atua sobre a estrutura é a soma do peso mais arrasto, né? Os casos críticos ocorrem quando temos uma tempestade, um vendaval, que é ali que é o ponto de segurança que nós temos que ter, que é ali que vai mostrar se a sua estrutura tem qualidade ou não, né? E toda vez que dimensiona uma estrutura é preciso considerar situações mais críticas, né? Onde são as velocidades do vento, para não ocorrer um acidente abaixo, tá? Isso aqui é um acidente que ocorreu no interior de São Paulo, tá? Isso daqui foi ano passado, saiu na internet, todo mundo tem WhatsApp nos grupos, tá? Isso daqui é nitidamente um erro de dimensionamento, que é o que eu vim falar hoje. Isso aqui é um erro de dimensionamento. Nós fomos consultados e foi feito um erro de dimensionamento, porém a empresa é uma empresa que idônea, totalmente idônea de mercado, uma das maiores, tá? Porém foi um erro de dimensionamento de um funcionário que também está suscetível. Quero agradecer a todos, né, a participação. E a SSM, mais uma vez, está disposto a ajudar vocês no que for preciso, no desenvolvimento de cada projeto ou desenvolvimento da sua solução para a tua empresa, né? Não tem estrutura que hoje a própria SSM não forneça.